Mente sã num corpo são. Todos nós já ouvimos esse ditado e ele é uma verdade, principalmente para nós que somos advogados no ramo do direito previdenciário. Esse ditado nunca fez tanto sentido e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Vem comigo. Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês, hoje para falar de um assunto um pouco diferente, que é a qualidade de vida do advogado, em especial do advogado previdenciarista. Pessoal, a gente sabe, né, se você está começando agora no direito previdenciário, ou até mesmo já tem aí alguns bons anos de caminho nessa estrada, como eu tenho, já estou indo aí para quase 12 anos advogando, a gente sabe que conforme o tempo vai passando, o número de processos vai aumentando, e com esses processos aumentando, a responsabilidade também aumenta, até porque muitas pessoas contam com o nosso trabalho, e não é exagero dizer para mudar vidas, tá? Agora imagina você com 100, 200, 300 processos sob sua responsabilidade, o peso que isso traz para você. Então, se você não souber controlar isso, pode ter certeza, você vai sucumbir. Antes de mais nada, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, assine o sininho das notificações para você receber as mensagens quando tiver novos vídeos. Compartilhe, curte, comenta, enfim, dá uma força aí para o canal, tá bom? Eu quero dizer hoje para vocês, fugindo um pouco dessa questão do direito previdenciário em si, mas tem tudo a ver, porque para você conseguir desempenhar o seu melhor potencial, para você conseguir desenvolver aquilo, todo o teu conhecimento, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você se preparou para defender o seu cliente da melhor forma possível, é fundamental que a sua cabeça, que a sua mente esteja bem, porque senão você não vai conseguir dar o seu melhor, você não vai conseguir representar o seu cliente da melhor forma. E por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo de todos esses anos, trabalhando, militando no direito previdenciário, a gente chega à seguinte conclusão. Pessoal, o nosso cliente, muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, ele não sabe o que ele quer. Ele simplesmente não sabe. Então é comum ele chegar lá no teu escritório pedindo uma coisa, mas quando você vai analisar, na verdade, ele tem direito a outra coisa, ou então ele tem direito a outro benefício que é melhor do que aquele que ele chegou te pedindo. Tá? Ele chega lá, ele vai fazer o pedido, mas é você que tem que avaliar qual é o melhor caminho. E aí, a partir do momento que você pega a procuração, pega o contrato de honorários e você dá início ao processo administrativo e judicial do seu cliente, uma nova etapa, um novo ciclo se inicia na vida de vocês dois, que é aquela expectativa, será que vai dar certo, será que não vai? Principalmente quando você ainda cobra para dar entrada no processo, coisa, aliás, que eu defendo muito que tem que ser feito, porque afinal de contas, o advogado vive disso. Então, eu não acho justo você entrar com um processo e ficar 1, 2, 3 anos trabalhando e sem receber nada por isso, e ainda no risco, né? Quer dizer, você só vai receber se você ganhar o processo, ou seja, é 100% de risco para o advogado, 0% de risco para o cliente. Então eu acho que quando você forma uma parceria com o teu cliente, os dois têm que ceder um pouco. É aquele famoso jogo do ganha-ganha, né? Então eu acho legal você cobrar assim quando você vai entrar, quando você vai fazer os serviços, e sempre deixando muito claro para o teu cliente, muito claro, a integridade tem que ser 100%. Colocar ele a par de todos os riscos que aquela ação oferece, da possibilidade de vitória, qual é a possibilidade de perder, sabe? Ter uma conversa franca com ele mesmo sobre as possibilidades daquele processo. E ao longo deste processo, você tem que ter em mente uma coisa. Para aquele teu cliente, ele só tem um processo, que é esse que ele está ansiosamente aguardando para a concessão do benefício. Para você, advogado, para você, advogada, existem
dezenas, talvez centenas de processos, todos aguardando uma decisão e todos eles dependendo da sua atuação profissional para ter êxito. Então você sente a diferença? Para o cliente é só aquele processo dele, que ele tem como se fosse um filho. E para o advogado, não que o advogado também não olhe para aquele processo com muito carinho, muita atenção, como se fosse um filho também. Só que são muitos. Então o advogado ele tem que ter em mente que ele precisa muito cuidar do processo, se dedicar 100% naquele processo. Sabe, quando você sentar na frente do seu computador, quando você for fazer uma audiência, quando você for juntar uma prova, é fundamental que você faça aquilo como se fosse o único processo que você tem na sua vida profissional. Porém, finalizado essa etapa, você fez o teu melhor, você precisa partir para o próximo. Porque senão você vai entrar numa espiral, num círculo vicioso, que é entrar na ansiedade que tem que pertencer somente ao cliente, nunca ao advogado. Vou te dar alguns exemplos. É comum um cliente chegar para você e dizer o seguinte, fala, não, eu preciso da minha aposentadoria porque a minha mãe está doente e eu preciso parar de trabalhar para cuidar dela, e aí sem a minha aposentadoria eu não vou conseguir. Ou então, você vai encontrar casos do tipo, não, eu preciso da minha aposentadoria, porque aí eu vou comprar uma casinha, porque aí eu vou me mudar de onde eu tô, porque lá onde eu tô agora não tenho mais condição, ou então eu preciso da minha aposentadoria ou da minha pensão por morte, porque eu preciso cuidar da minha saúde, eu não aguento mais trabalhar. Não, eu preciso da minha aposentadoria porque eu fiquei desempregado e agora eu tô sem renda e agora eu tenho família. Pessoal, nós, a gente sabe, né, o advogado ele tem também um pouco desse trabalho psicológico, né, de conversar com o cliente, a gente entende a situação, mas se você não colocar a cabeça no seu lugar, a cabeça no lugar, e não começar a entender que todos esses problemas pertencem a eles e não a você, você não vai durar muito tempo na advocacia. A pior coisa que pode acontecer com um advogado é ele se envolver emocionalmente com o problema do cliente. O problema do cliente é dele. Você, eu tenho certeza absoluta, você é homem, você é mulher, você tem marido, esposa, filhos, pai, mãe, irmãos, você tem contas para pagar, você tem toda uma vida para administrar, que já te dá trabalho suficiente, certo? Certo. Então, todas as vezes que um cliente chegar para você contando o porquê que ele precisa tanto conseguir esse benefício, o porquê que você precisa tanto se esforçar para dar para ele a vitória num processo, e ele começa a contar a vida pessoal dele, e isso de alguma forma te afetar, para um pouco e repense o que você quer da sua vida. Porque o teu, o teu desempenho profissional, ele tem que acontecer por alguns motivos. Então, primeiro, porque é o teu trabalho, é a tua profissão, e profissão a gente desempenha com o máximo de excelência possível. Lógico, qualquer pessoa, advogado, médico, engenheiro, pedreiro, enfim, bailarino, você vai desempenhar a sua profissão com o máximo de excelência que você puder, porque esse é o nosso objetivo, essa é a nossa satisfação. Outra coisa, a gente vive disso, o advogado ele vive de vitórias. Então, até mesmo para preservar a nossa saúde emocional, financeira, tudo mais, a gente necessita dessas vitórias também para nós. E em terceiro, porque isso gera valor na vida dos clientes, a gente sabe disso. Quem que não sabe? Quando você consegue uma aposentadoria, quando você consegue um benefício por incapacidade, uma pensão por morte para um cliente seu, que ele muda a vida dele, que ele passa a ter mais qualidade de vida, que ele começa a viajar mais, que ele consegue cuidar mais da saúde, cuidar mais da mãe que está doente, aproveitar melhor a vida, curtir, fazer coisas que antes ele não tinha dinheiro, não tinha tempo para fazer. Isso daí não gera valor na vida de muita gente? Claro que sim, e é óbvio que isso daí nos enche de satisfação. Sem dúvida nenhuma.
Agora, o motivo nunca pode ser a pressão que o seu cliente está passando. Porque se você ouvir cada um deles e permitir que cada um deles, com seus problemas particulares, com as suas histórias, interfiram no seu relacionamento com o processo, o seu relacionamento profissional, você está embarcando num caminho muitas vezes sem volta. A tua mente não vai aguentar o baque. Você vai começar a chegar em casa à noite e você vai estar lá com a tua família e o teu pensamento vai estar no teu cliente, nos teus processos. Por que que você tem que, o que você pode fazer para conseguir a vitória o mais rápido possível, porque ele está passando pela situação que não é da sua alçada. Você entende o que eu estou dizendo para você? Não é assim, não é que não é problema seu, sabe? Não é que você tenha que ter essa frieza, não é problema meu, é problema seu. Mas é que, de fato, se você não estipular uma linha, sabe? E você saber que você não pode cruzar essa linha, o teu psicológico não vai dar conta. Você vai passar a dormir mal, você vai passar a se preocupar, você vai começar daqui a pouco a se sentir culpado e muitas vezes o teu próprio cliente vai fazer você se sentir assim, culpado por erros que você não cometeu. Pelo contrário, hoje você está tentando resolver uma série de erros que ele cometeu ao longo do histórico laborativo dele. Não foi você que fez. Você, hoje, é parte da solução, nunca do problema. Tá? Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje. Tá? Vocês têm que manter a sua mente equilibrada e entender qual que é o papel do advogado junto com o seu cliente. Tá? A gente quer sim ganhar os processos por nós mesmos, pelos clientes, gerar valor na vida deles. É muito satisfatório, não tenha dúvida nenhuma, mas pelas razões corretas. Tá? E não porque emocionalmente o cliente está desesperado, porque ele está precisando, porque ele está passando uma situação difícil, complicada. Não é essa a intenção, não é esse o foco. Tá? Acredite no que eu estou falando. Conforme os anos vão passando e o teu número de processos vão aumentando, enquanto você tem poucos processos, você ainda consegue administrar se envolvendo emocionalmente. Mas a partir do momento que o número de processos vão aumentando e você permanece nessa linha de conduta de se envolver emocionalmente com seus clientes, você vai causar um dano muito sério para a sua advocacia, porque a tua mente, a tua cabeça, ela não vai dar conta e você vai pagar um preço caro por isso, tá bom? Muito obrigado por você estar inscrito no canal, peço novamente, se inscreva, deixa o seu like, curte, compartilha, comenta, fala para mim de onde que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Fala para mim qual é o TRF que você atua, eu sempre gosto de saber. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, vou ter um enorme prazer em conversar com vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.